Olá, meus amores, que bom estarmos aqui novamente. Sou a tia Alessandra, sou professora do terceiro ano e juntos nós vamos aprender hoje uma disciplina, pessoal, que sempre faz parte também do nosso dia a dia, que é a disciplina de geografia. Hoje nós vamos estudar juntos aqui, aprender um novo conteúdo sobre essa disciplina e que você possa aí do outro lado da telinha estar atento às orientações da tia Alessandra, tá certo, meus amores? Que bom que você está aqui juntinho com a tia Alessandra. Olha, a tia Alessandra fica muito alegre saber que você está aí sempre acompanhando as nossas videoaulas, que você está se interessando e se esforçando porque quer um aprendizado melhor para a sua vida. E hoje, meus amores, nós vamos falar sobre os aspectos da transformação das paisagens. Está lá no seu livro, na página 26 até a página 28. Vamos lá? As paisagens, elas são bem diferentes umas das outras. Vocês podem observar até na nossa imagem vários tipos de paisagens e podem perceber que essas paisagens, através das suas características, nós podemos ver que elas são bem diferentes umas das outras. Isso é o resultado do modo como construímos uma paisagem, ou seja, do modo como modificamos a natureza. Observe aí no nosso exemplo acima, o que antes era uma floresta com árvores, com campos, tudo verde, depois se transformou, olha só, em vários prédios, em várias ruas e avenidas. A maneira como as pessoas se relacionam com os ambientes é diferente de um lugar para outro. As pessoas, elas reagem, elas se relacionam com esses ambientes de uma forma que é diferente de um determinado tipo de local para outro. Aí existem pessoas que habitam naqueles ambientes que são nas cidades grandes e é totalmente diferente daquelas pessoas que se relacionam com ambientes rurais. Existem alguns aspectos naturais que eles ajudam a modificar a paisagem. Alguns desses aspectos, eles modificam, tá certo? Eles ajudam a modificar também a paisagem. Observem aqui que nós temos esses aspectos que ajudam a modificar a paisagem. São a hidrografia, o clima e também o relevo. Esses são alguns dos aspectos que ajudam a modificar a paisagem. As modificações nos lugares ocorreram no passado e ainda ocorrem no presente. Observem que em vários lugares antigos houve essas mudanças, mas que também no nosso presente ocorre também algumas transformações da natureza. Isso quer dizer que as pessoas que viveram no mesmo local em que nós vivemos hoje, e até mesmo as pessoas que viveram em lugares diferentes, elas também transformaram esses locais, elas transformaram esses lugares. A cidade ou o bairro em que nós nos encontramos hoje é totalmente modificado, né, do bairro que foi anteriormente, há uns 50 anos atrás. As pessoas, elas transformam os lugares por diversos motivos. Há vários motivos que levam as pessoas a transformar os lugares onde vivem. Bom, as pessoas, elas transformam o espaço para morar,
elas transformam esse espaço para poder viver, explorar, conhecer. Então, as pessoas elas ficam transformando os locais onde elas se encontram para elas poderem explorar, conhecer melhor, viver melhor. Entretanto, é preciso pensar se a forma como vamos modificar esse lugar, ele vai prejudicar as pessoas ou a natureza, porque muitas vezes as pessoas só querem ver, né, a transformação, mas esquecem de analisar se essa transformação ela vai servir de benefício também para a natureza ou se vai acabar destruindo a nossa natureza. A modificação da paisagem, ela acontece por meio do trabalho, da tecnologia, da cultura e também da política. Esses aspectos também modificam a paisagem. No trabalho, como nós vamos perceber a modificação através do trabalho? Olha, o trabalho, por exemplo, ele faz com que os seres humanos desmatem uma parte da floresta para colocar uma indústria no local devastado. Olha como vocês podem observar aí na nossa imagem o que antes era uma floresta, sendo totalmente devastado, desmatado para a criação de indústrias. Mas também, pessoal, o trabalho, ele pode recuperar uma área degradada no meio ambiente. Então, por isso que nós temos que perceber quais são os benefícios e quais são os prejuízos que eles acarretam à natureza. Também pode ser modificada a paisagem, a modificação dessa paisagem local, ela pode ser transformada pela tecnologia. Essa tecnologia também ela pode transformar a paisagem local. Existem lugares em que não era possível fazer qualquer tipo de plantação. Através do uso da tecnologia, para melhorar as condições dos solos em algum deles, através do uso dessa tecnologia, já é possível observar a existência de diversas plantações e formas de aproveitamento do solo, o que antes não seria possível estar ali fazendo as plantações, porque um determinado solo ele não condizia com a plantação de certos tipos de vegetação. Hoje, através da tecnologia, já é possível haver esse aproveitamento. Com relação à cultura, a cultura dos diferentes grupos sociais é outro fator que faz com que as pessoas modifiquem também essa paisagem. Então, a cultura também é um fator que faz com que a paisagem seja modificada. Se pensarmos nos tipos de casas que os europeus trouxeram para o Brasil, podemos observar que o jeito de eles encararem a vida passa para a forma como eles, em suas construções. Isso quer dizer que a maneira de eles construírem é tentando fazer com que as construções durem mais do que a sua vida. Vamos aqui a um exemplo bem claro, gente. Se nós observarmos como os indígenas eles construíam a sua casa, nós notaremos do jeito que eles encaram a vida também. Eles passam a encarar a vida também de acordo com as suas construções. Elas duram menos que a vida deles, porque em geral os indígenas, né, antigamente, eles mudam de lugar
depois que a comida acaba na região onde estão vivendo e é necessário fazer novas moradias. Na verdade, os indígenas cuidam da natureza que está no entorno da aldeia porque precisam dela para sobreviver. Então, quando você começa a analisar a cultura, digamos, dos indígenas para os europeus, você pode perceber que a cultura ela está inserida no modo como eles veem as casas, como eles constroem as suas casas. Como você pode ver aí na primeira imagem, a imagem aí de uma oca, eles utilizavam as coisas vindas da natureza e vocês podem perceber que essas ocas que eles construíam, elas eram bem simples e de maneira também bem prática que eles construíam com facilidade. Quando essa oca, né, ela começava a se deteriorar, né, começava a cair a sua construção, ela não agredia a natureza. Por quê? Porque eles tiravam da natureza os materiais necessários para a sua construção. E eles faziam casas bem simples, porque sabiam que eles não ficariam ali durante muito tempo. Como eles eram aquelas pessoas que trabalhavam conforme a natureza, quando aquele local em que eles estavam não forneciam mais animais para a sua caça, nem os rios podiam obter mais peixe para a sua pesca, eles se deslocavam de um lugar para outro. Por isso que eles faziam as casas de uma forma bem simples, que duravam menos que a vida deles. Já os europeus, eles têm uma outra cultura. Eles, como são criados como seres, né, bem sedentários, eles gostam de fazer as suas construções de uma forma que ela demore vários e vários anos, até mesmo passando de geração para geração, uma determinada casa, uma determinada residência. Eles gostam de fazer aquelas casas bem seguras, até para que seus filhos ou seus netos eles possam ter ali, usufruir, né, da sua herança. Também, gente, a política. A política, ela influencia na transformação dos lugares, porque os políticos têm condições de aprovar ou os projetos que interferem nas paisagens e, consequentemente, na vida das pessoas. Por exemplo, quando é aprovado um projeto para a construção de uma hidrelétrica, a decisão de executá-lo deixa uma grande área próxima submersa. Isso transforma completamente a paisagem de um local. Então, gente, como você pode observar aí na figura, é uma hidrelétrica. Observe que toda essa parte que antes era de floresta, ou até mesmo de pessoas que moravam em torno dessa hidrelétrica, elas tiveram que se mudar, sair dos seus locais, porque grande parte de locais onde elas viviam, eles foram submersos pelas águas. Então, com a política também, os políticos também, eles têm o poder de transformar, né, esses lugares, porque depende ou não deles se os projetos acerca da realização, vai ter essa devastação aqui, vamos acabar ali com as dunas. Essas dunas aqui estão atrapalhando aqui, dava para produzir, dava para fazer uma construção bem bonita de um hotel aqui próximo a essa duna, então vamos acabar com essa duna e vamos construir aqui uns apartamentos, né? Um hotel luxuoso. Então, depende também dos políticos aceitarem ou não esses projetos.
Então, por isso que a política também ela influencia e modifica os locais, a paisagem. É importante saber que quando se transforma a natureza de qualquer paisagem, essa transformação traz consequências para o lugar e para as pessoas que nela vivem. Então, muito cuidado também, né? É importante que nós tenhamos essa consciência que quando se muda alguma paisagem, quando há qualquer transformação na natureza, também haverá as consequências. E olha o que muitas vezes acontece, né? A terra muito florida desse lado, muito florido, muito cheio de verde, as águas límpidas, mas o que acontece com as nações, as transformações da paisagem, a ganância do homem que começa a modificar a paisagem sem perceber e sem respeitar a natureza começa a se desgastar, formando aí lugares secos, sem vidas e sem qualquer tipo de vegetação. Agora, amores, vamos para a nossa atividade, exatamente. Vamos para nossas atividades no livro, da página 29 até a página 30. Tia Alessandra vai explicar para vocês como vocês deverão realizar essa atividade. Vamos lá? Vamos lá, meus amores. Na primeira questão, você irá completar a tabela a seguir, escrevendo motivos ou técnicas que levaram a sociedade a transformar a natureza. Então, você vai observar como era essa paisagem no passado, como ela está no presente, qual foi o motivo ou qual foi a técnica utilizada, se foi na forma política, se foi da cultura, da tecnologia, tá certo? Então, você vai colocar se foi o trabalho, tecnologia, política ou cultura que levou à transformação dessa natureza. Na segunda, você é só uma forma de levar ao seu, de pensarmos, tá? Não precisa copiar nada no seu caderno, é só uma forma da gente refletir, para você identificar na sua vida e na paisagem local algumas manifestações da relação entre a sociedade e a natureza. Então, aqui na segunda questão, nós podemos observar que ali o homem, na primeira figura, está utilizando, está tendo relação com a natureza, porque ele está, através dela, adquirindo, né, na pesca ali, alguma forma de lazer e também da sua alimentação. Ali, na segunda imagem, em que aquele homem está com seu cachorro, ele está passeando ali, aproveitando ali da natureza, né, daquele local que está sendo reservado para o passeio. Logo após, nós vemos o pai e o seu filho indo ao zoológico, um local, né, que as pessoas elas podem ter contato também de uma forma, né, mais longe um pouco, mas também que tem um contato com a natureza. E por último, lá aquela criança fotografando em plena floresta, né? Um pássaro, deixando o pássaro livre em seu habitat. Já na página 30, diz o seguinte: você irá refazer as paisagens e a seguir desenhando as modificações segundo as finalidades apresentadas. Então, para morar, antes você está vendo aí que só existia um monte e essa grama, né, que está aí, essa grama verde. E para morar, quais foram as modificações que as pessoas tiveram que fazer para que houvesse uma moradia? Aí você vai desenhar aí o que aconteceu depois, para que as pessoas pudessem ter essa moradia. Como ficou esse ambiente aí? No outro, nós temos o lazer. Antes só era ali a água da praia, sem nenhum acesso, só água límpida, né, da praia. Mas para o lazer,
quais foram as modificações que as pessoas fizeram para que as pessoas pudessem obter lazer nesse ambiente. Lá no próximo, nós temos de explorar. Antes só tinha as colinas, né? Os montes e também essas gramas. E para explorar, como deve ter ficado essa paisagem depois que as pessoas começaram a explorar? Aí você vai desenhando, tá? E conhecer. Antes aí você está vendo o fundo do mar. Olha como era o fundo do mar e os peixinhos, mas aí também você vê que não tinha nenhuma modificação. E para conhecer esse fundo do mar, o que será que os homens puderam construir? O que será que os homens fizeram para conhecer um pouco sobre o fundo do mar? Aí você vai desenhar também aí na sua página 30. Observa lá os desenhos, faz os desenhos bem caprichados, bem bonito, tá certo, meus amores? Então, queridos, essa foi a nossa aula de hoje sobre os aspectos da nossa paisagem. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um grande beijo e até logo mais, amores.